No universo desse anime existe uma profecia que diz que quando os demônios forem despertados das trevas e transformarem o mundo inteiro em um inferno, a deusa da fé selecionará 6 heróis. E a esses 6 heróis serão dados os poderes para salvar o mundo. Durante toda a história são sempre escolhidos apenas 6 para serem os heróis. E por isso eles são chamados como os Valentes das 6 Flores. E o protagonista dessa história é um homem misterioso de cabelos vermelhos chamado Adley Meyer. E ele veio de Piana para provar o seu valor diante da deusa do destino para se tornar um dos valentes. Em quase todas as suas frases ele diz que ele é o homem mais forte do mundo. E toda vez que ele fala aquilo sem contexto, as pessoas costumam zombar dele, chamando ele de idiota e outros diversos insultos. E o Adley sempre causou por onde ele foi. Ele inclusive interrompeu a semifinal do torneio sagrado que escolheria os valentes. E mais uma vez, depois de fazer isso, ele se disse ser o homem mais forte do mundo. Os guardas reais até tentaram impedir ele, porém ele conseguiu derrotar todos. E depois ele lutou contra os outros 2 guerreiros que estavam lutando e conseguiu incapacitar os 2. Porém, depois de um tempo, quando mais guardas chegaram, ele finalmente foi capturado e foi jogado na prisão. E enquanto ele estava preso, uma empregada entrou furtivamente ali para encontrá-lo. A garota estava impressionada com seu estilo de luta e perguntou para ele sobre a sua filosofia e seus objetivos. E o Adley respondeu ela dizendo que acreditava fielmente que ele se tornaria um valente, um dos 6 grandes guerreiros escolhidos para lutar contra o deus demônio, que também era chamado naquele mundo pelo nome de Magin. E o maior desejo de Adley era conseguir lutar ao lado da princesa Nashetania. E no caso, Nashetania é a heroína lendária que capacitava os valentes para que eles tivessem poderes para enfrentar o deus demônio. E essa princesa tinha a incrível habilidade de fazer lâminas surgirem de qualquer lugar e ela então podia utilizá-las como projéteis. E bem, após essa conversa, o Adley descobre que tem algo ou alguém que está matando os 6 bravos. Ou melhor dizendo, né, os 6 valentes, vai. E ele então se mudou para uma cela de prisão isolada em um fosso. Por muitos dias e noites, Adley permaneceu no poço escuro, quase sem comida e sem água. E isso não mudou, até que algumas semanas depois os valentes foram escolhidos, e Adley então recebeu o brasão das 6 flores em sua mão direita. E neste momento, a empregada que o Adley tinha conhecido chegou, e ela revelou que ela era ninguém menos do que a princesa Nashetania. E para a surpresa de Adley, foi ela que o resgatou de sua cela. A princesa mostrou a ele o seu brasão e libertou ele da cela às custas dos seus soldados. E ela então prendeu eles no mesmo buraco onde eles tinham jogado o Adley. Em seguida, ambos fugiram juntos de Piena e começaram a seguir para o oeste a cavalo, cavalgando em direção à terra dos demônios uivantes, onde eles esperavam encontrar os outros valentes para juntos derrotarem o deus demônio. E por vários dias, Adley e Nashetania se conheceram através de conversas. E durante essa jornada, Adley descobriu que a princesa tinha uma natureza bastante travessa. E isso porque algumas vezes, apenas para se divertir, ela fingia que estava triste ou assustada só para chamar a atenção dele. E ele também conseguiu conhecer nesse meio tempo as habilidades da princesa e o seu espírito livre, que geralmente deixava ele um pouco provocado. Apesar disso, eles começaram a se aproximar cada vez mais. Até que quando uma aldeia no caminho deles foi atacada por Kaiowama, que basicamente são demônios malignos, então Adley e Nashetania correram em sua defesa. E para salvar aquela aldeia, eles tiveram a oportunidade de lutar juntos por um breve período. No entanto, enquanto eles escoltavam os aldeões para longe, Adley soube de uma única garota que havia ficado para trás. E neste momento, ele e Nashetania se desentenderam, porque Adley queria voltar para resgatar essa pessoa, enquanto a princesa implorou a ele dizendo que a sua missão de derrotar o deus demônio era mais importante do que ajudar apenas uma garota. E ela ainda disse que ele possivelmente seria morto por um Kaiowama antes de salvá-la. Porém, vocês sabem, né? Ele sempre disse que era o cara mais forte do mundo, então ele não conseguiu dar ouvidos a ela. E ele então deixou a princesa para defender os aldeões contra qualquer Kaiowama que aparecesse e retornou à aldeia para tentar salvar a garota. Porém, quando ele chega lá, ele fica surpreso ao encontrar diversos cadáveres de Kaiowama. E para a surpresa do protagonista, não existe mais nada ali além de uma bola de ferro como única evidência. Ele então encontra uma garota de cabelos brancos e roupas pretas. A garota em questão se chama Freme e ela está ajudando alguns cachorrinhos que estavam em apuros. Porém, quando Adley tenta ajudá-la, ela pede para que ele deixe ela em paz. A garota afirma que é forte o suficiente para se virar sozinha e diz que vai derrotar Magin, o deus demônio, sozinha. Aparentemente, neste anime aqui, os personagens competem para ver quem é mais humilde. E bem, o Adley não aceita a resposta da garota e diz que vai insistir e começa a perseguir ela até que ela seja forçada a viajar com ele e aceitar a sua ajuda. Ele então manda uma mensagem
passagem para Nashetânia com o seu cavalo, e ele diz que encontrou outro dos 6 valentes, e ele pede para que a princesa continue em direção à península onde o deus demônio está sem ele. E enquanto seguem jornada, Adley e Freme acabam eventualmente encontrando uma fortaleza, onde os soldados locais explicam a eles sobre uma barreira, que supostamente deveria ajudar os valentes em um templo próximo. E enquanto seguem viagem, eles foram subitamente atacados por Nashetânia e Goldof Aura. E este tal Goldof na verdade é outro dos 6 valentes, e ele é quase como se fosse um guarda pessoal de Nashetânia. E aí neste momento a Nashetânia avisa o Adley para ficar longe da Freme, pois eles estão suspeitando que ela seja a grande assassina das 6 flores. E enquanto Freme e Nashetânia lutam à distância, Goldof ataca ela. Adley se opõe a isso tentando impedi-lo, mas Goldof empurra ele para o lado. E aí, tentando encerrar aquela batalha sem sentido, Adley grita para que todos parem. E ele diz que Freme não é inimiga deles, pois ela também é uma dos 6 valentes. Nashetânia e Goldof ficam surpresos ao ouvir aquilo e informam ao Adley que na verdade a Freme era o assassino das 6 flores. E a Freme não nega essa informação e confirma que sim, na verdade ela era realmente a assassina. E ela também revela o nome de alguma das suas vítimas e diz que Goldof e Nashetânia estão na sua lista para serem exterminados. E neste momento a garota aponta sua arma para eles, então o Adley, surpreso, pergunta se Lura, uma santa que havia desaparecido há pouco tempo, por acaso também não seria um dos alvos de Freme. E para a surpresa de todos, Freme responde que sim, essa garota estava em sua lista, mas ela não sabe o que aconteceu com ela. O Adley ainda está confuso com tudo aquilo, então pergunta para a garota por que ela tinha eliminado os 6 valentes em potencial. E Freme então responde que o Magin, o maior mal de todos, só poderia retornar se guerreiros fracos permanecessem para serem escolhidos como valentes. E após ouvirem essas palavras, Goldof e Nashetânia agora estão convencidos e estão certos de que ela é a sua inimiga. Mais uma vez eles estão prestes a exterminar a Freme quando o Adley outra vez bloqueia eles. E ele se recusa a acreditar que alguém que tenta reviver o deus demônio seria escolhido como um valente. E ele diz que ficará ao lado de Freme se tiver que lutar naquele momento. E a Nashetânia então finalmente decide dar uma chance ao que o Adley estava falando. E ela pede para que o Goldof pare com aquela briga e eles vão aceitar apenas. E a princesa então informa a Freme que ainda não acredita nela, porém ela confia no Adley. E enquanto o grupo continua sua jornada, eles notam que vários Kiwama estão voando em direção ao templo. Os valentes então correm para o templo, porém eles são bloqueados por um grupo diferente de Kiwama. E enquanto eles lutam, Nashetânia instrui Adley a ir na frente para o templo. E quando o Adley chega até lá, ele percebe que uma sacerdotisa está ferida. Ele tenta ajudar a garota, porém ela diz para ele entrar correndo. O Adley tenta abrir a porta para chegar até a sacerdotisa, porém ela não abre de jeito nenhum. Então ele a abre na força da marra mesmo, usando alguns explosivos. E imediatamente depois, 2 soldados blindados saem de dentro e atacam Adley. Ele tenta perguntar à sacerdotisa o que tinha acontecido, porém ela acaba sendo uma Kiwama que muda de forma e foge dali. E após derrotar os soldados, que são apenas armaduras, o Adley sente uma sensação fria de vapor antes de entrar no templo. E ele percebe uma névoa aparecendo do chão de repente. E temendo que alguém já tivesse ativado aquela barreira, o Adley então entra na câmara de ativação, apenas para descobrir que o seu medo havia se tornado realidade. E quando ele percebe que a espada já havia sido enfiada no pedestal, ele olha ao redor da sala. Porém ele não encontra mais ninguém lá dentro, até que Nashetânia, Freme e Goldof chegam. E Nashetânia pergunta ao Adley por que ele havia ativado a barreira. O Adley então responde e insiste que não foi ele, que foi outra pessoa que ativou e depois desapareceu. Agora todos estão com medo de serem encurralados em uma armadilha. E o grupo então segue até o pedestal e confirma que a espada ainda está dentro dele. E enquanto o grupo tenta descobrir o que havia acontecido, Goldof consegue desligar a barreira e retirar a espada. Porém neste momento a Freme diz que a névoa agora já não estava mais por lá. A Nashetânia então logo entra em pânico e agarra a espada e ataca o pedestal. Ela grita e ordena que a barreira solte, porém ela afirma que ela era a dona da barreira enquanto quebrava a laje. Freme então interrompe ela dizendo que não adianta entrar em pânico quando de repente eles começam a ouvir passos. E aí uma jovem garota chamada Shemo chega ali e pergunta o que estava acontecendo. Ela reconhece os membros do grupo exceto o Adley, e o Adley logo pergunta quem ela era. E a Shemo então se apresenta e diz que ela também era uma das valentes. E pra variar, o Adley diz à garota que ele acabou de conhecer que ele é o homem mais forte do mundo. Porém ao dizer aquilo ele acaba confundindo a garota, e logo a gente descobre que ela é simplesmente considerada a pessoa mais poderosa da história, ficando apenas atrás da lendária deusa que havia selado o deus demônio conforme as lendas. Bem, deu pra sacar que a mina é poderosa, né? E depois de analisar toda a situação, a Shemo
decide então que eles deveriam eliminar a Freme. E logo ela se prepara para uma luta, porém Adley e Nashetania impedem isso de acontecer. E aí do nada aparece ali uma outra garota que também é um membro dos Seis Valentes, chamada Mora. E ela se pergunta por que o seu grupo estava discutindo, porém ela logo percebe que Shamot estava prestes a começar uma briga. E a Mora então ordena que Shamot pare e diz ao grupo que há um estranho entre eles. Basicamente virou um Among Us e há um impostor ali. E ela logo revela que estava viajando com um homem que tinha conhecido no dia anterior chamado Hans. E ele também era um dos Valentes, então basicamente alguma coisa estava errado, pois as lendas sempre falaram apenas da existência de 6 Valentes. E o Adley então, para descobrir quem estava mentindo, pede para que todos ali mostrem os seus brasões. Pois é, meus amigos, aqui nós temos um novo tipo de herói desbloqueado, o herói do Among Us. Então se você assistiu o anime até essa parte aqui, eu quero que você deixe um comentário falando alguma coisa aleatória sobre o herói do Among Us. Ou pode ser do herói do impostor também, porque aí a gente vai bugar a mente de quem chegar aqui no vídeo e não assistir e apenas ler os comentários. Eles não vão entender nada porque a gente vai estar falando de herói do impostor. Bora fazer essa brincadeira que vai ser épica e eu vou estar dando coração nos melhores comentários. E bem, depois que todos mostram os seus brasões, eles percebem que tem realmente 7 deles ali. E a Mora então conta a todos eles a história da lendária Santa da Flor, que havia dividido seu poder em 6 para cada um dos Valentes. Então basicamente era impossível que houvesse mais ou menos que 6 Valentes, esse era o único número possível. Como tá tudo muito confuso, o Adley e o Hans saem dali para tentar encontrar quem era o impostor ou qualquer pista sobre ele. Porém no final os dois acabam andando em círculos e quando eles voltam eles veem que a Freme foi algemada como sendo a 7ª Valente inicial e a principal suspeita de ter ativado a barreira. E neste momento, para tirar qualquer dúvida, a Mora então sugere que eles se apresentem para coletar informações um sobre o outro. E durante a introdução de Freme ela se revelou uma entidade meio humana e meio que o ama. Basicamente ela tinha nascido de um pai humano e de uma mãe demoníaca. E o Adley então revela a sua história, porém o Hans viu uma falha nela, tornando ele agora o principal suspeito. E aí o Adley então, em sua confusão e ansiedade, tomou a Freme como refém e envenenou ela para mantê-la inconsciente. E depois desse desespero do protagonista, todo mundo começou a ter certeza que ele era o impostor. Ele então escapa do templo, porém o Hans consegue atirar uma adaga nele. E o protagonista acaba perdendo tanto sangue que ele cai desacordado e não consegue fugir. E enquanto estava caído, ele se lembra de como foi até seu mestre e implorou para tomá-lo como aluno. E quando o protagonista recupera a consciência, o Adley percebe que ele estava usando bandagens. Ele percebeu que quem cuidou dele foi a Freme. Ambos agora conversam sobre os seus passados, e enquanto eles estão se abrindo um para o outro, o Adley então começou a especular que poderia haver de repente um 8º Valente que teria ajudado o 7º, e que ele precisava descobrir uma maneira de provar a sua inocência, porque apesar de ter se desesperado, ele não era um impostor. E o Adley deu detalhes a Freme sobre o seu passado, de como ele havia sido ensinado a lutar e até aprendeu ciências com seu mestre. Ele também falou sobre um largato semelhante a um humanoide que era na verdade um Kyowama, e de acordo com ele, essa criatura bizarra foi até a aldeia dele quando ele ainda era jovem. E ao ouvir aquela história, Freme então confirmou que aqueles monstros que eles estavam falando na verdade eram os mesmos que tinham convencido a sua mãe a dar à luz a ela. E por conta disso, o melhor amigo e a irmã do Adley acabaram morrendo, deixando para trás. E neste momento a Freme revela que a sua mãe também fingiu amá-la e depois ela tentou tirar a vida dela. E isso porque a Freme teria decepcionado ela, pois não tinha conseguido acabar com a Shamot. E assim a Freme se sentiu traída pela sua mãe e também pelo seu próprio mundo, e assim como tudo pelo que ela se importava. E depois disso, revoltada, ela decidiu cortar os seus laços com os que o ama e obteve uma forte resolução de acabar com os Majin. E depois deles se conhecerem melhor, eles se separam e a Freme volta para os outros Valentes. E dentro do templo, os outros Valentes estão traçando um plano para capturar e acabar com o Adley. E enquanto eles se dividiam em grupos para procurar pelo Adley, ele foi até o templo e de repente ele foi atacado por Hans. O Adley conseguiu escapar do ataque por pouco, porém ele travou uma batalha com Hans na floresta. E enquanto eles lutam, ele está tentando convencer ele que ele não é na verdade o impostor. Porém o Hans não tá nem aí para as desculpas dele e apenas quer acabar com ele. Até que de repente veio o grande plot twist, porque o Hans revela ao protagonista que na verdade ele é o 7º Valente, seria o impostor, e ele corta a garganta do Adley. O Adley expressa sua surpresa ao ouvir aquilo antes de morrer e ele então percebe em seguida que na verdade aquilo era apenas uma alucinação. E depois disso ele tinha passado no
teste do Hens, porque o Hens disse que se ele realmente fosse o impostor, ele não teria acreditado nele. E o engraçado é que enquanto isso está acontecendo, a gente logo vê que pelo lado dos outros, a Nashetani agora está especulando que o Hens pode ser o sétimo valente. Ela diz que tem certeza que o Adley é inocente e pede para que o Goldolf confie nela. E aí, enquanto o Adley e o Hens estão voltando juntos para o templo, a gente vê que a Shamroth está esperando por eles do lado de fora. E ela diz que está cansada de esperar, então ela decidiu que simplesmente acabaria com todos para ver se eles eram os traidores. Eu sinceramente não entendi muito a metodologia dela, mas eu respeito quem causa o caos nos animes. E ela então começou atacando os dois invocando os seus Kyowamas, que no caso dela são basicamente como se fossem os seus animais de estimação. E aí o Adley e o Hens começam a enfrentar a Shamroth, porém o problema é que os demônios dela sempre se regeneravam. E depois de pensar um pouco, eles decidiram incapacitar a Shamroth para deter os seus demônios, já que os golpes contra eles pareciam não ter efeito. E bem, essa estratégia foi certeira. Eles então capturaram a Shamroth e perguntaram para ela se ela sabia qualquer coisa sobre a ativação da barreira. E neste momento ela balançou a cabeça negativamente e eles então foram em busca de mais pistas. E eu acho incrível que a garota estava atacando eles 15 segundos atrás, porém eles decidiram confiar nela quando ela apenas disse que ela não sabia nada sobre a ativação da barreira ou sobre o impostor. Mas enfim, né, depois disso o Adley foi em busca de mais pistas. Ele utilizou a bomba que ele tinha recebido de Freme para dar um sinal para ela. E depois que a Freme percebe o sinal, eles então se encontram. E o Adley começou a levantar a hipótese sobre o envolvimento de um santo no assunto. Porém a Freme logo repreendeu eles, e então de volta ao templo a gente vê que o Hens disse a mesma coisa a Mora e Shamroth. Porém a Mora se recusou a acreditar naquela hipótese, assim como a Freme havia feito. E enquanto isso, Nashetani confirmou com Goldolf se alguém tinha morrido verificando seu brasão, e o Adley então contou a Freme sobre a sua teoria do sétimo. E neste momento ele confessou o seu amor por ela, porém ela ficou ainda mais cética ao ouvir aquilo, achando que ele tá tentando enganá-la. E enquanto isso, o Hens está fazendo a mesma coisa com a Mora e com a Kemoth. E isso fez com que a Mora chamasse a Nashetani e o Goldolf para usar os seus poderes. E ela diz a eles que Hens foi gravemente ferido, deixando Nashetani furiosa por ela ter confiado nele e defendido ele. Freme então perseguiu Adley em fuga e fez um sinal para os outros sobre a localização dele. Mora alcançou o garoto e os três travaram uma batalha insana. Porém então Adley se rendeu e convenceu Mora da inocência de Freme, para que assim os outros não decidissem acabar com a raça dela de uma vez. Basicamente ele estava tão na dela que ele estava disposto a perder a vida no lugar dela, mesmo não sendo ele o impostor. Tudo isso para salvar ela caso ela fosse. E a Mora então tentou acabar com Adley, mas Freme decidiu acreditar em Adley e impediu ela. Neste momento, Adley e Freme conseguem escapar, porém eles são encurralados mais tarde por Nashetani e Goldolf. E a Nashetani, que antes havia escolhido acreditar no Adley, agora não acredita mais porque ela ouviu mentiras da Mora. E agora tá ali, a Nashetani, a Mora e o Goldolf, e todos eles encurralando o Adley. Eu confesso pra vocês que até agora eu não faço a mínima ideia de quem realmente seja o impostor. O Adley então tenta voltar ao templo para se encontrar com Hens enquanto Freme o apoiava. No entanto, Mora e Goldolf pararam Freme e Nashetani perseguiu o Adley no processo. E ele sentiu fortes arrepios quando Nashetani deu o golpe final e bloqueou a sua arma usando as mãos. Ele então deu um chute nela para conseguir escapar e o Goldolf seguiu eles até voltarem ao local onde lutaram contra os demônios. E aí quando Goldolf, Nashetani e Mora estão com Freme, eles voltam a ficar juntos. E nisso eles acabam reencontrando Shamroth e a Nashetani fica chocada ao ver que ela está ali viva com o Hens. E ela então pede desculpas ao Adley por tê-lo atacado, porque ela achava que ele tinha feito mal a eles. E o Adley finalmente chegou a uma conclusão sobre como ele ou ela poderia ter feito aquilo. E a teoria dele envolvia o Santo do Sol, chamado Hira, que havia sido sequestrado e instruído a aumentar a temperatura ali, fazendo isso no templo por mais de uma semana. Então basicamente eles estavam achando que esse santo desaparecido poderia então ter perdido a vida à medida que eles abriram o templo, e assim eles acabaram deixando cair a temperatura ali. E isso daria dado a brecha para que um demônio devorasse o corpo dele. E neste momento o Hens consegue encontrar o corpo, confirmando assim a teoria, e ele conclui então quem foi o sétimo valente, o impostor. E o Adley, ao ver aquilo, diz que se sua teoria estiver realmente certa, o impostor deveria ser ninguém menos do que a Mora. Porém neste momento a Shamroth então repreende ele sobre a sua conclusão, e isso porque ela e o Hens conseguiram encontrar cópias do tablet e ferramentas que poderiam ter sido usadas ali para a ativação real da barreira. E na segunda placa que eles encontraram havia instruções para reativar a barreira de neblina, que basicamente consistia em remover a faca e
a placa quebrada, pingar sangue por todo o suporte e recitar o feitiço. E depois de ter todo aquele ritual basicamente exposto, fez com que todos ali pensassem que quem quebrou o tablet na verdade era o 7º valente impostor. E depois de ouvir aquilo, a Frema então soltou a bomba e disse que quem era o impostor na verdade era a própria Nashetania. E o Adley então reforçou a teoria dela, dizendo que quem mandou todo mundo para aquele templo e planejou todo aquele encontro tinha sido sim a Nashetania. E o Goldolf ouviu aquilo pensando e ficou chocado. A Nashetania então disse a eles que queria acabar com todos eles porque ele acreditava que os humanos e os demônios poderiam viver juntos em paz. Só que para essa teoria dela se confirmar, simplesmente 500 mil de humanos teriam que perder a vida no processo. Então nessa ela acabou assumindo que sim, ela era a impostora o tempo todo, ela perseguiu a Frema e ela era culpada de tudo, um gênio. E aí depois que ela confessa, o Adley então fala para que todos vão para cima dela para acabar com ela de uma vez por todas, porém ela consegue dar um jeito de escapar dali. E como o Adley já tinha perdido muito sangue, lutado com muita gente, ele acabou perdendo a consciência. E quando ele se recuperou, a Mora então pediu desculpas a ele por não saber quem era o 7º valente. E ela também cuidou dos ferimentos dele e depois de descansar, todos saíram dali para ir até o Rei Demônio. Porém, quando eles chegaram lá, para surpresa de todo mundo, eles encontraram uma amiga de infância do Adley chamada Rolônia. E ela então pede desculpas pelo atraso por causa da neblina e afirma ser uma das valentes. Exatamente, mais uma pessoa falando ser uma das valentes. E aí durante toda essa confusão, as tropas de Gwenvar foram ali para o templo para dizer a todos que mais de 1000 demônios estavam se reunindo por lá. E isso porque eles queriam voltar para a terra dos demônios uivantes. Então basicamente tinha provavelmente um outro impostor ali surgindo do nada, só que eles não conseguiam fazer nada porque eles tinham que lutar pelas vidas deles porque vários demônios estavam cercando tudo. E aí neste momento eles deixam tudo isso de lado para pensar basicamente numa estratégia para acabar com o Rei Demônio e todos seus seguidores. E bem, assim se encerra nesse plot twist absurdo a primeira e única temporada desse anime até então. Ele tem várias light novels para quem quiser conhecer melhor, mas parece que é sempre essa pegada de muito mistério. E eu sinceramente gosto disso, ele bugou minha cabeça várias vezes. Na metade do recap eu achava que a culpada por tudo era a Mora, porque ela tentou acusar o Adley sem motivo nenhum e mentiu sobre ele, mas no final não era ela, veja só. Ou será que ainda pode ser? Agora que tem uma nova pessoa, será que ela não pode ser a impostora? Se alguém por acaso leu a novel, deixa essa resposta aqui pra gente, porque eu quero muito saber. E bem, esse foi mais um recap completo de temporada, então se você gostou, deixa o seu like e deixa um comentário aí falando do herói do impostor, não esquece, hein? E por hoje é só, lembrando que amanhã vai sair mais 2 vídeos, agora é 2 vídeos todo dia aqui no canal, hein? Muito obrigado por terem assistido, se inscrevam no canal, deixa um comentário e a gente se vê então no vídeo de amanhã. Valeu, tchau, tchau!